Opa, opa! Sejam muito bem-vindos aqui à casa do meu TCC Taon para falar de enfermagem, falar de TCC, falar de ciência. Eu sou Tiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC no tema aprovação, sem depender de orientador. Essa aqui é o primeiro conteúdo, a primeira aula do ano de 2024 e a gente vem com muito gás, com muita disposição, com muita vontade, porque afinal de contas o meu sonho é que você faça o TCC sem depender de ninguém. E nada melhor e mais importante do que começar desvendando os segredos do TCC Enfermagem. Você conhece os segredos do TCC Enfermagem? Sim ou não? Eu vou preparar a câmera, eu vou mudar o ângulo da câmera para facilitar a gente aqui, para vocês não perderem nada, para a gente começar a nossa aula de fato. Então, eu queria começar essa aula mostrando um story que eu publiquei no Instagram recentemente e eu perguntava, né, você conhece as estruturas e etapas para fazer o TCC? Olha, a maioria respondeu que não. Então, você quer começar a fazer um trabalho de conclusão de curso sem conhecer as estruturas e sem conhecer as etapas que são necessárias para você seguir para concluir essa empreitada, você está mais ou menos lascado. Tá certo? Então, na aula de hoje, eu vou te explicar quais são esses segredos, o que você deve saber de fato para iniciar o seu TCC da melhor maneira possível. E assim, essa galera aí que respondeu que não conhece um TCC tem um problema, né? Não conhece as estruturas, não conhece as etapas. Por quê? Por que você tem um problema? Porque você não sabe como funciona um TCC. Então, como é que você vai fazer alguma coisa que você não conhece o funcionamento? Então, até a empreitada, até a tarefa mais simples se torna chata quando você não entende como aquilo funciona. Depois, você não sabe organizar as ideias do TCC. Olha só, aí você vai ficar perdido. A cabeça, ó, saindo fumaça, bugada, porque você fica travado. Você tem a boa intenção de fazer, mas não sabe como, o que, quando e por que fazer. E aí, você escreve de qualquer forma e o seu trabalho fica horrível, né? E aí você vai perder muito tempo, porque o seu orientador vai mandar você revisar o trabalho várias vezes, você vai ficar com raiva do seu orientador, sem razão, porque você não está fazendo o trabalho da forma correta. Depois, você não sabe como escolher o tema e como abordá-lo. Então, você fica pensando um milhão de coisas. Será que isso é. Eu recebo diversas perguntas. Será que esse tema é bom? Será que esse tema é bom? Será que esse tema é legal? Então, essa pergunta é bastante recorrente. E depois, você não sabe fazer uma pesquisa bibliográfica de forma objetiva. Sabe por que eu estou dizendo isso? No meu tempo de faculdade, como é que a gente fazia o trabalho? Ia na biblioteca, pegava o livro e, ó, folheava, lia página por página, estava no papel e tirava as conclusões. Hoje em dia você faz isso? Seja sincero para mim, você vai na biblioteca da sua faculdade, pega um livro e lê? Muito dificilmente você vai fazer isso. E depois da pandemia, então, isso piorou, né? Então a gente faz toda a pesquisa bibliográfica na internet. E aí que está o problema. Porque você abre um artigo aqui, abre outro artigo ali, abre 30 artigos, não consegue ler duas linhas, fica cansado e não conseguiu absorver nenhuma ideia. Isso se chama de gulodice livresca. Então, existe forma de você fazer uma pesquisa bibliográfica de forma objetiva e sem ficar lendo uma montanha de artigos sem entender nada. Então, você tem vários problemas. Vários. E esses problemas vão te gerar outros problemas. Você fala, caramba, Tiago, você está me deixando assustado. Eu tô, cara, eu tô aqui, o meu trabalho aqui é para te falar a verdade. E a verdade é essa. O cenário muito frequente de quem vai começar um TCC. Então você tem uma ideia, mas não consegue transformar num tema, né? Recentemente, no estágio na pediatria, uma aluna falou: eu queria trabalhar com adolescente, com iniciação de vida sexual, mas eu não queria entrevistar adolescente. Calma,
né? Então, assim, ela tem uma ideia, mas ela não conseguiu transformar essa ideia, que é uma boa ideia, num tema. Ou, às vezes, você tem até um tema, mas não consegue desenvolver, né? Como teve uma outra pessoa me mandou uma vez nos comentários dizendo: ah, será que trabalhar cuidados de enfermagem ao idoso com depressão é legal? Então, quer dizer, ele tem um tema, mas não consegue desenvolver. Ou, às vezes, você até consegue desenvolver o tema, mas faz sem organização e direcionamento. Escreve uma introdução com vários parágrafos, mas vai lá aqui, vai no sul, vai no norte, vai no leste, vai no oeste. Não tem direcionamento, não tem organização. Ou, em alguns momentos, você não tem um método, não consegue escrever a sua sessão de metodologia, e esse é o cerne, né, é o ponto central de um trabalho científico, é o método. Ou às vezes você até tem um método, mas não consegue analisar os dados coletados, né? Não consegue fazer isso a contento. Então, de novo, você escreve uma montanha de artigos, mas sem foco e sem, na verdade, encaixar aquela sessão, encaixar as palavras naquela sessão, por exemplo, de análise de dados. Então, você começa a escrever de forma atabalhoada, de forma atrapalhada, sem saber o que está fazendo. E aí você não chega a conclusão nenhuma. Então, esse aqui, galera, é um cenário típico do fracasso de um TCC. Né? Então, o que, que você deve fazer, de fato, para mudar essa realidade? Então, você precisa, antes de tudo, mudar aqui, ó, a mentalidade. A mentalidade. Então, meu parceiro lá, o psicólogo Thiago Santos, já disse: penso, sinto e me comporto. Então, você não pode fazer um TCC, trabalho de conclusão de curso, da mesma maneira que você vem fazendo todos os seus trabalhos acadêmicos. Então, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, você vai dizer para mim que você nunca fez um Ctrl+C, Ctrl+V? Você está de sacanagem. Olha, hein? Deus está vendo, hein? Então, assim, tem um livro que eu gosto muito que diz: qual quebra as regras, né? Reinvente. E aí diz: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E por que eu estou colocando isso? Você lembra quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, quando a gente faz algo pela primeira vez, é complicado, é difícil, a gente vai errar várias vezes, vai errar, vai acertar, mas esse é o caminho do aprendizado. Não existe aprendizado sem erro. Então, assim, eu poderia dizer aqui para você: faça o TCC em 30 dias, faça o TCC sem drama, faça o TCC com um sorriso no rosto. Não! Não existe TCC sem suor. Eu lembro que no meu TCC, o meu professor, ele era assim, muito inteligente. Inclusive, o fato de querer seguir a carreira acadêmica, quem viu minha história lá no primeiro lançamento do curso, viu que eu me espelhei nele, né? Então, assim, e ele dizia para mim, pensa, ele era um cara com pós-doutorado, ele falava para mim: Tiago, 99% transpiração e 1% inspiração. Então, quando você faz algo pela primeira vez, é demorado, cara. É cansativo, é chato, mas você precisa persistir, precisa perseverar, porque o trabalho de conclusão de curso é a chave para o seu sucesso acadêmico e para o seu sucesso profissional. Então, para você mudar a mentalidade, você precisa ter isso em mente. Não dá para eu começar o trabalho de conclusão de curso fazendo o que eu fazia antes, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, colocando um catadão de informações no trabalho e tá certo. Não é assim que funciona um TCC. E olha só que interessante, ainda falando de mudar a mentalidade, eu trouxe aqui 4 ensinamentos de Descartes, René Descartes, do livro O Discurso do Método. Esse cara é um gênio, tá certo? Quem puder, né, ler esse livro, O Discurso do Método, ele é sensacional. Então, diz Descartes, e por que Descartes falava tanto do método? Segundo esse autor, se todo mundo utilizasse o seu senso para tomar decisões e chegar a conclusões, ficaria muito complicado, né? Porque eu tenho uma verdade, o outro tem uma outra verdade. Então, para acabar com isso, ele diz: vamos criar um método.
Então, todo o conhecimento passará por esse método, então não haverá mais individualizações, vamos dizer assim, para a chegada de conclusões. Então, ele disse o seguinte, né? O método de Descartes, para quem não lembra, né, ele estava falando do método científico. E os 4 ensinamentos de Descartes para você fazer o seu TCC e mudar a sua mentalidade é, primeira regra da evidência, né? Ele disse assim, jamais tome alguma coisa como verdadeira, né? E aí vem a célebre frase do penso, logo existo. Diz esse cara que ele começou a duvidar de tudo e de todos, né? Então, e aí ele falou, poxa, se eu penso, eu existo. Então, essa é uma verdade irrefutável que não dá, então, para a gente duvidar. Para vocês terem uma ideia. Estou dizendo isso, galera, porque a primeira etapa do processo, do método científico, é um problema, né? Então, você precisa de um problema de pesquisa. Muita gente, quando eu pergunto, qual é o que você vai trabalhar no TCC? Aí a pessoa fala um monte de coisa. Eu falei, tá, qual é o seu problema? E ninguém tem. Ninguém me diz qual é o problema que você vai pesquisar. Então, os cientistas, e você também é um cientista, porque você está fazendo um TCC, não é isso? Quem cientista trabalha com a ciência. Então, você precisa de um problema é aquilo que vai nos mover para tentar resolver. Então, qual é o seu problema? Comece a fazer perguntas assim como Descartes, tá certo? Então, quando você tem a sua ideia e você quer transformar a sua ideia num tema, comece a fazer perguntas. E aí sim você vai começar a ficar mais direcionado no sentido de desenvolver o seu tema. Segundo ponto do ensinamento de Descartes é a regra da análise. Diz esse cara que é importante você dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quantas possíveis e necessárias para tentar resolver. Então, olha só que interessante. Você tem um TCC, que é um trabalho gigante, aí você não sabe para onde começar, fica perdido, escreve aqui, escreve lá, vai na introdução, vai no sumário. Não, galera. Diz Descartes, vamos dividir esse trabalho em pequenas partes, tá certo? Fazendo pequenas partes, quantas possíveis e necessárias para tentar resolver. Então, primeiro a gente pega a introdução, o problema, o objetivo, a justificativa, e você vai ver que automaticamente uma ideia vai se ligando e completando a outra. Pense nisso, tá? Vamos tentar dividir o TCC em etapas, fica muito mais fácil para tentar resolver. Depois, conduzir, regra da síntese, né? Conduzir por ordem de pensamentos do mais simples ao mais complexo. Então, assim, olha só o que Descartes falou, vamos dividir o trabalho, a nossa tarefa, e depois pegar da parte mais simples para a mais complexa. E dessa forma, então, a gente consegue organizar o pensamento. E, por fim, a regra da enumeração, a quarta regra, então, que diz fazer enumerações completas e revisões gerais. Isso é muito importante no TCC. Então, você pode, então, como Descartes, trabalhar com checklist. O que vocês acham? Trabalhar com checklist de ações e aí você não fica perdido, né? Acontece muito. Você começa o raciocínio, teve que parar por algum motivo, quando você vai voltar para fazer o TCC, está perdido, não sabe aonde parou. E aí até o raciocínio voltar novamente àquele ponto que você estava, você perde muito tempo. Então você pode fazer como Descartes, enumerar e fazer as revisões do seu trabalho, e dessa forma você vai ter certeza de nada omitir e dos erros então corrigir. Então, mudando a mentalidade, você pensar em fazer algo novo é complicado, não é fácil, mas se você questionar, dividir a tarefa, sair do mais simples para o mais complexo e fazer checklist para você não se perder nas etapas do TCC, pode ser uma ótima pedida para você se organizar. E quero começar do básico aqui, galera. Quero começar do básico porque se eu te mostrar quais são as regras do TCC, regra de formatação, regra de citação, referência, sumário, você vai acabar o trabalho e vai fazer, tá, mas o
que eu fiz? Então, como um papagaio, você só repetiu o que eu falei. Não, você é um ser pensante. O enfermeiro, aquele que quer ser um profissional diferenciado, ele é um ser pensante. Então, assim, o que é um TCC? TCC, galera, é parte integrante da atividade curricular em muitos cursos de graduação e pós-graduação. Então, quer dizer, não pense você que terminando a graduação você vai ficar livre de fazer um TCC. Muitas pós-graduações, lá para o CESO, tem TCC, em mestrado tem dissertação, no doutorado tem, então, a tese. Então, provavelmente você vai se deparar com mais trabalhos científicos na sua vida acadêmica, sem dúvida. Então, o TCC, né, vai se constituir assim uma iniciativa adequada e de extrema importância para o processo de aprendizagem dos alunos. Claro, galera, a gente está tão acostumado àquele método tradicional de ensino que alguém fala e o outro escuta, que alguém transmite o conhecimento e o outro absorve, que trabalhar o TCC é uma outra forma. Você não vai absorver conhecimento de ninguém. Você mesmo é responsável por buscar o seu próprio conhecimento. E aí gera dificuldade, porque a gente não é acostumado a fazer trabalho dessa forma. E esse trabalho, ele é praticado como um trabalho científico, tá? E esse termo ciência, e eu estou dizendo por muito tempo, um termo muito abstrato para mim. Engraçado que quando eu dou, já das oportunidades que eu tive de dar metodologia da pesquisa, a minha primeira aula eu falo assim, o que é ciência, né? Escreva ou desenhe. Aí aparece tubo de ensaio, aparece um monte de coisa. E ciência, galera, não é tão abstrato assim, embora eu tenha demorado bastante tempo para poder entender e a ficha cair do que se trata de ciência. Mas como disse Descartes, ciência é uma forma de você organizar o raciocínio, tá certo? É uma forma de você dar ordem para os pensamentos, para as ideias que vão constituir um pensamento e, por vezes, as ações no serviço. Por que não? Né? Vamos pegar, por exemplo, aí um exemplo bastante atual, que são as vacinas da Covid. Por que alguém ia criar uma vacina da Covid se não tivesse um vírus que matasse milhões de pessoas? Né? Então, o trabalho científico ele serve para resolver a vida do homem, né? A vida da população, a vida das pessoas, mas com um método, com uma forma de fazer. Esse é o trabalho científico. E é por isso que a gente não está acostumado a fazer e a gente sente muita dificuldade. E por que o TCC é importante? Eu disse anteriormente e volto a repetir. Como vivência de produção de conhecimento, contribui significativamente para uma boa aprendizagem. Pergunta para o seu colega que já terminou o TCC. Pergunta. Pergunta a ele se ele aprendeu mais com o TCC ou mais com uma prova. Recentemente eu fui banca de um trabalho e eu fiz essa pergunta para a aluna que tinha acabado de apresentar. Cara, no TCC você tem muito desafio, você tem busca na literatura, você tem coleta de dados, análise de dados, referencial teórico, então você está sempre aprendendo. E essa busca de conhecimento é primordial para poder aprender. E eu coloquei esse item aí, tripé ensino, pesquisa e extensão, porque se você pegar a Constituição Federal, não vou me recordar o artigo agora, mas diz que os pilares do ensino superior são três: ensino, pesquisa e extensão. E a pesquisa, galera, ela está no centro, porque com pesquisa eu busco o conhecimento necessário para o ensino. Então, quer dizer, sem pesquisa não tem conhecimento. E sem conhecimento, ninguém ensina. E a extensão, o conhecimento, ele não pode ficar restrito ao ambiente universitário. Esse conhecimento precisa estar a serviço da sociedade para melhorar a vida da sociedade como um todo. Então, a pesquisa está no centro. A pesquisa, então, ela vai conceber o conhecimento necessário para o ensino, esse ensino que a gente está acostumado, como eu disse anteriormente, em que um ensina e o outro absorve. Dessa forma,
O TCC não é assim. Então, você busca o conhecimento, dessa forma você vai aprender e o seu TCC, por que não, pode ajudar a sociedade como um todo. E pode te ajudar na carreira profissional também, né? E lembrei aqui que o meu parceiro, enfermeiro Murilo, abraço Murilo, disse uma. Fui muito feliz na frase dele. Ele disse: Tiago, quem disse que tem preguiça, que não gosta de ler um artigo, vai ser um mau enfermeiro. E é dito e feito. Estou dizendo isso porque quando eu entrei no hospital, sempre é assim: ah, usa tal cobertura, faz o curativo dessa forma, ah, aqui é assim. Mas nunca ninguém sentou para olhar a literatura e ver aquilo que tem mais evidência científica do uso. Você, se você fosse um paciente, você gostaria que alguém utilizasse uma técnica que tem evidência ou alguém que já ouviu falar que funciona? Eu quero usar aquela que tem maior evidência científica, porque aquela que tem maior evidência científica, como o próprio nome diz, já foi testado e comprovou que aquilo funciona, tá certo? Funcionou, isso aconteceu comigo, né? De novo no estágio da pediatria, nós íamos usar AGE, né, o ácido graxo essencial numa ferida, e uma aluna falou comigo: professor, óleo serve para fritar ovo. A gente falou em tom de brincadeira, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu fui pesquisar, e eu vi que existe pouca evidência científica do uso de AGE em feridas. Então, quer dizer, se tem pouca evidência científica, por que eu vou utilizar alguma coisa que a gente não sabe se funciona para o tratamento de feridas? Percebe? Então, quando você for um profissional, o TCC vai te ajudar isso. Você está em dúvida em que procedimento, em que curativo usar, ou que conduta tomar na sua prática profissional, recorra à literatura científica, tá certo? Seja um profissional diferenciado. E é isso que o TCC vai te fazer. O TCC vai te deixar com esse pensamento, creio eu, espero eu, que você seja transformado após realizar o seu TCC. E assim, aonde que as pessoas mais erram isso? Já falei aqui, né, algumas vezes. Fazer o TCC achando que vai fazer o TCC da mesma maneira como fazia anteriormente. E não, não. Então, assim, você deve, assim como Descartes, começar a duvidar de tudo e a partir do momento que está fazendo o TCC, é como se fosse uma tábua rasa. Zerou, galera. Zerou. E aqui eu disse, ó, não conhecer as características do conhecimento científico. Você lembra das suas primeiras aulas de metodologia da pesquisa, né? Quando a gente fala dos tipos de conhecimento, conhecimento científico, senso comum, filosófico, teológico. Parece historinha da carochinha, mas não é, galera, não é. Então, assim, o trabalho que você está prestes a fazer, ele tem características próprias. E é por isso que o trabalho é diferenciado. É por isso que eu não consigo fazer o TCC da mesma forma que eu fazia um trabalho acadêmico, um trabalho de segundo grau. Não. Agora o papo é outro. Então, o trabalho que você está prestes a fazer, ele é metódico. Lembra lá do Descartes? O trabalho é metódico, ele é passo a passo. Não adianta eu ir lá na frente falar em coleta de dados se eu não tenho um problema de pesquisa aqui na frente, tá certo? Então eu preciso obrigatoriamente seguir passo a passo. Inclusive, eu costumo brincar dizendo para os alunos, né? Imagina você começar um relacionamento e o cara já disse que quer casar. A mulher já disse que quer casar. Não, né? Então, primeiro a gente conhece, a gente se relaciona, a gente namora, a gente noiva, casa, tem filhos e tudo mais. Então, o TCC precisa seguir uma sequência, uma ordem, tá certo? E o conhecimento científico ele é sistematizado. As ideias vão se concatenando uma a uma. Tá certo? Então a gente precisa que o trabalho siga etapas. Tá certo? Se você começar a seguir etapas para fazer o TCC, você consegue fazer o TCC, então, sem depender de orientador. E
O TCC, pelo fato de ser um trabalho científico, ter um método estabelecido, esse método permite que o trabalho seja verificável, né? Então, se você prestar atenção, colocar no Google aí, trabalhos científicos com erro, vocês vão achar vários trabalhos científicos em revistas respeitadas que tiveram erro. Sim, erro. Mas esses erros só foram possíveis de ser detectados porque alguém olhou a metodologia do trabalho, como o trabalho foi desenvolvido passo a passo, e de opa, tem um erro aí. Então, através de um método bem definido, eu consigo verificar se aquele trabalho segue, então, um rito, um processo, e dessa forma a sua conclusão ela é exata, tá certo? E dessa forma, se o trabalho, se o método permite que o trabalho seja verificável, logo ele é confiável. Então, o TCC, então assim, você quando vai tomar um remédio, você não pergunta se aquele remédio vai te fazer mal, se vai causar o efeito que você espera que ele cause, que ele vai te matar. Então você não pensa isso, você simplesmente toma o remédio porque você confia na ciência. Você confia na ciência, tá certo? Então, o TCC, quando você tem um trabalho científico, tem um método bem estabelecido, permite que alguém possa verificar os seus dados e permite que essa pessoa que verifique os dados, que a sua conclusão está ok, então o seu trabalho é confiável, os seus dados são confiáveis. Então, o TCC, ele não é o seu inimigo, pelo contrário, ele é o seu melhor amigo. Então, com isso em mente, tá certo? Então, a sua empreitada vai ser um trabalho que precisa de um método, precisa seguir etapas. Essas etapas, com o método posto, vai permitir a verificação, e permitindo a verificação, ele torna os dados confiáveis. É esse o trabalho que você vai fazer, tá certo? Com isso em mente, eu posso te dizer por onde você vai começar. Por onde eu começo, Tiago? Você vai começar definindo a estrutura do seu trabalho. Então, assim, Tiago, eu não sei nada de TCC. Meu Word está em branco. Então, você já pode colocar elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. A estrutura do seu TCC. Já disse isso aqui em alguns vídeos, basta você dar uma olhada no canal sobre elementos do TCC, mas eu posso citar aqui sem problema nenhum para você, né? Elementos pré-textuais são aqueles que estão envolvidos antes do texto, como o próprio nome já diz, e tem por objetivo fazer a identificação. Capa, folha de rosto, folha de aprovação, sumário, resumo. Beleza? São os elementos pré-textuais. Tem aqueles elementos pré-textuais obrigatórios e aqueles facultativos, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Tá? Então, basta você saber que no seu TCC existem elementos chamados pré-textuais, e são esses que eu te disse. Também existem os elementos textuais, que é o conteúdo do seu trabalho propriamente dito. Tá? Então, introdução, objetivo, referencial teórico, metodologia, resultados, análise, a discussão e as conclusões. E os elementos pós-textuais, as referências, apêndices e anexos. Então, se você não sabe absolutamente nada do seu TCC, se você escrever esses tópicos, você já sabe por onde começar, tá certo? Já sabe por onde começar. Mas, Thiago, eu vou escrever introdução, o que eu escrevo na introdução? Calma, calma que eu vou chegar lá. No meu curso TCC Taon, eu te mostro passo a passo do que você deve escrever na sua introdução, por exemplo. Dessa forma, você vai ganhar tempo, né? Não vai ficar escrevendo qualquer coisa e vai diminuir, então, as chances de fazer uma introdução de forma errada. Tá? Daqui a pouco eu estou lançando o curso Meu TCC Taon, fica ligadinho. Falou, galera? Então, aqui, ó. Como organizar? Quais são os segredos do TCC Enfermagem, Tiago? Está aqui, ó. Então, lembra que eu falei das etapas do processo? Primeira coisa é você escolher um tema. Olha lá, então você precisa escolher um tema que seja relevante e de interesse na área da enfermagem.
levando em consideração a disponibilidade de recursos e a viabilidade da pesquisa. Tá? Então, assim, não adianta eu ter uma ótima ideia, eu querer entrevistar os 400 profissionais de enfermagem do hospital onde eu trabalho. É muita gente, tá? É muita gente. A não ser que você possa fazer um questionário em que possa trabalhar perguntas fechadas para poder facilitar uma análise estatística, por exemplo. Perdão. Mas você precisa pensar, se você consegue, por exemplo, viajar o estado do Espírito Santo todo, igual eu fiz no meu mestrado, você vai ter tempo para fazer isso? Você vai ter tempo, logística para poder fazer o seu TCC, então precisa pensar em recursos científicos e extracientíficos. Já disse isso aqui também em aulas anteriores, tá? Então tem que pensar nisso, um tema que seja relevante na área da enfermagem. Tiago, como é que eu vou saber que meu tema é relevante? De novo, faço o convite aqui no meu canal, existe um vídeo muito legal chamando Será que meu tema é relevante? Te convido a assistir, então, para você escolher o tema e depois correr lá e assistir a aula para ver se o seu tema é relevante. Depois que você escolheu um tema, definição do problema de pesquisa. Olha aí o problema, você precisa delimitação do problema a ser investigado com perguntas claras e objetivas, né? Lembrando que na ciência você não pode fazer juízo de valor. Isso é bom, isso é ruim? Não é assim que a gente faz perguntas de cunho científico. Então, percebam, preciso definir um tema, preciso definir um problema através desse tema escolhido. Depois, preciso fazer uma revisão de literatura. Ela precisa ser abrangente, com o objetivo de identificar e analisar os principais estudos e pesquisas já realizados sobre o tema escolhido. Cara, pensa assim, eu estou fazendo alguma coisa pela primeira vez. Se tivesse um manual de uma pessoa que já fez alguma coisa parecida, você ia querer ler? Eu gostaria. Então, estou fazendo alguma coisa pela primeira vez, mas tem algo ali, alguém já escreveu que fez alguma coisa parecida com o que eu estou querendo fazer. Então, eu posso dar uma lida para ter ideia de como ele fez para eu fazer. A revisão de literatura é mais ou menos isso. Né? Na vida real, por exemplo, minha irmã viajou para a Europa. Então ela estava me contando, desci no aeroporto de Paris, o aeroporto já tem integrado o metrô, já comprei a passagem metrô. Falei, nossa, Thaís, como é que você fez para... Como é que você sabia aonde era o metrô? Como é que faz para comprar a passagem? Ela, Tiago, eu pesquisei antes de ir. Então, olha só, ela pesquisou antes de chegar. Então, você não pode fazer um TCC sem antes pesquisar pessoas que fizeram algo parecido com o que já fez. Tá certo? Você precisa desse substrato, desse aporte inicial de conhecimento. Lembrando que o conhecimento ele é histórico e social, né? Quer dizer, não existe um conhecimento novo que partiu do nada. Sempre é derivado de estudos anteriores. Então, a revisão de literatura é um ponto fundamental para você fazer o seu TCC. Não existe um TCC sem uma revisão de literatura que seja abrangente, que possa pesquisar coisas importantes do tema que você escolheu. Então, você precisa disso. Tiago, como é que eu vou fazer essa revisão de literatura? O curso do meu TCC está on, vou falar de novo aqui. Eu mostro para vocês a forma correta de fazer uma revisão de literatura para você ganhar tempo, sair da glodice livresca, parar de ficar consumindo um monte de artigos sem objetivo. Fechou? Depois, a gente vai para a definição de uma metodologia. Aqui é o que eu falei, é o cerne. Então, assim, se a gente pensar que o trabalho científico é uma casa, o tema e o problema é a base. A metodologia são as paredes. Sem uma boa metodologia, o seu trabalho não fica de pé. Então, você precisa escolher a abordagem da pesquisa. Se é quantitativa, se é qualitativa, se é mista. Que métodos e técnicas você utilizou para coletar dados, para analisar dados. Não esqueçam que aqui também entram os aspectos éticos, porque assim, não adianta eu te falar que você vai fazer um TCC em 30 dias
se o seu TCC utiliza, por exemplo, seres humanos como fonte de coleta de dados. Esquece, você não vai conseguir fazer um TCC em 30 dias se você utilizar seres humanos como fonte de coleta de dados. Precisa passar em comitê de ética, precisa de carta de aceite do estabelecimento onde você vai coletar os dados, não dá. Tá certo? Então, uma boa metodologia de pesquisa é a parede que vai sustentar todo o seu trabalho. Depois, precisa coletar os dados, vai realizar a coleta de dados de acordo com a metodologia que você escolheu. Quer dizer, se vai utilizar questionário, entrevista, grupo focal, outras técnicas de pesquisa, tá certo? Para você coletar os seus dados. Depois de coletar os dados, eu preciso analisar e interpretar, né? Então, aqui, você vai fazer o processamento dos dados coletados, utilizando técnicas estatísticas ou métodos de análise qualitativa, né? Como, por exemplo, análise de conteúdo, né? Interpretação dos dados obtidos. Tá? Então, percebam vocês que tem etapas que precisam ser seguidas. Se você seguir essas etapas, pessoal, não tem erro, não tem. Depois você precisa fazer a redação do trabalho, né? Você precisa organizar as informações de forma clara e estruturada, incluindo introdução, revisão de literatura, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Lembrando que a redação do trabalho científico não quer dizer que você que é científico, que você vai usar palavras difíceis. Pelo contrário, tá? No TCC, um trabalho científico, ciência, você deve pensar assim: deve ser o mais claro e simples e objetivo possível para um leigo entender. A gente precisa fazer ciência para todo mundo. E quando a gente usa a palavra difícil, a gente dificulta esse entendimento. Então, seja o mais simples e claro possível. Claro, não estou dizendo aqui que você vai usar gíria, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que você não precisa usar uma palavra difícil, ficar olhando palavra no dicionário, para poder escrever bonito, porque o seu trabalho é científico. Não, galera. Um trabalho científico, menos é mais. Então, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Isso é basicamente o que vai ter na redação do seu trabalho. Depois, você precisa fazer a revisão e edição. A revisão é muito importante. Vai minuciosamente revisar o seu trabalho para corrigir erros, né? Gramatical, erros gráficos, consistência de argumentos, né? Lembrando sempre que os seus parágrafos devem conversar um com o outro, então, coesão, clareza e coerência é muito importante no TCC, e adequação às normas, né? As normas da ABNT é fundamental para você fazer um trabalho a contento e que tenha sucesso aí para avaliação da banca. Depois você precisa fazer a apresentação oral. Você vai preparar a apresentação, né, perante a banca examinadora, vai preparar os seus slides, vai praticar a apresentação, é isso? Então, assim, não seja tolo e imprudente de chegar lá na hora e você querer improvisar. Não. Você precisa treinar várias vezes em casa, várias vezes na frente do espelho, contando com o relógio que tem tempo para apresentar. Quando passa o tempo, é descontado o ponto. Então, você tendo certeza do que você vai apresentar e treinado várias vezes, aí sim você pode, lá na hora, se acontecer alguma coisa, tentar improvisar. Mas treine muito antes para, se quiser improvisar alguma coisa, você já esteja bem treinado. E o que você precisa demonstrar lá para a banca? Segurança e domínio do conteúdo. Segurança e domínio do conteúdo. E você só consegue demonstrar segurança e domínio do conteúdo quando você se dedica e faz o seu trabalho. Agora, quando você compra um trabalho, pede outra pessoa para fazer, você não tem segurança e domínio, porque não foi você que escreveu. Aquilo não foi criado por você. Então, por mais que você leia, você corre o risco, então, de cair numa armadilha de trabalho comprado. Então, não faça isso. Aqui no TCC Taon, você vai aprender a fazer o trabalho sem depender de ninguém. Isso que é importante. Porque se você pagar o seu trabalho para fazer aqui na graduação, você vai fazer uma pós-graduação e tem outro TCC para fazer e você continua não sabendo. Vai ter que pagar novamente. Então, quem aprende não depende. Isso aqui no TCC Taon é lei.
Então, você vai entregar, né, entrega e defesa do TCC, vai participar da defesa oral perante a banca, respondendo questionamentos e defendendo as conclusões obtidas. Então, a banca vai te perguntar, vai fazer perguntas. Mas você precisa ficar com medo? Não, porque o meu curso eu te mostro o que a banca vai te perguntar. Então, você já vai chegar lá preparado, tá certo? É claro que não dá para abranger tudo que a banca vai perguntar, cada banca é uma banca, cada professor é um professor, mas em linhas gerais, o que a banca vai te perguntar, o que a banca pode te cobrar, você já chega lá sabendo, então você diminui a ansiedade e aumenta as suas chances de sucesso. Beleza, galera? Então, eu gostaria de finalizar dizendo que qual é o segredo do TCC Enfermagem? Não tem segredo. Basta você seguir as etapas do TCC, etapa por etapa, que você vai sim fazer o seu TCC sem depender de orientador. Beleza? Se você chegou aqui, vou pedir para você me dar uma moral, dar um like nesse vídeo, pode ficar tranquilo, não vai chegar boleto para você. Você ajuda o meu trabalho, ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas que estão também querendo fazer o TCC, assim como você. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com mais colegas que estão fazendo TCC. E se você não gostou, compartilhe com os inimigos. Um abraço e até a próxima. Fui!